Sejam bem-vindos, canceladinhos e canceladinhas pós-carnaval. Como vocês estão, hein? Vocês estão bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, seu podcast semanal aí sobre música e cultura pop. Fica aqui já os avisos para você seguir lá no Instagram e também nas outras redes sociais, @DocPopcast. E classificar aqui o podcast aonde você está escutando. Se tem coraçãozinho, dá um coraçãozinho. Se tem 5 estrelas, dá 5 estrelas. Tá? Não esquece de classificar. E fica o convite, porque todas as sextas-feiras tem episódio novo só para apoiadores. Aí tá no link do descritivo do episódio se você quiser apoiar e ajudar esse projeto e ter mais um episódio, sim, com barbaridades, atrocidades e coisas que nossos advogados ficam preocupados de vez em quando eles dão play no episódio de sexta-feira. Mas tem que estar lá para poder descobrir, tá? E aí, meninos, tudo bom com vocês? Tudo bueno? Tudo tranquilo? Tudo certo na Bahia. Por aí. Tudo certo na Bahia. Gostei. Específico, né? Se for em outra cidade, talvez nem tanto, né? Pois é, em outra cidade eu já não sei, né? São Paulo, por exemplo. Um beijo pra quem é de São Paulo. Um beijo. Falando em advogados aí que estão presentes sempre no nosso episódio para apoiadores, hoje vai ser um episódio que talvez a gente tenha que acionar algumas pessoas aí. Vamos entender como é que vai acontecendo. Vocês já devem ter visto pelo título em que falaremos sobre artistas cancelados. A gente já fez um episódio 18, em que a gente fala sobre os artistas que a gente escuta escondido. E dessa vez a gente vai fazer um novo recorte. Por quê? Tudo começou quando o Santana resolveu aqui falar pela 25ª vez de Cláudia Leite. E aí o povo começou a xingar e falar nos comentários, pipipipopopó. E a gente falou que iria fazer um episódio sobre loirinhas canceladas, que a gente abraça. Então aí começou a ideia aí. E aí a gente foi abrindo, né? Porque às vezes a loira bota uma peruca, às vezes não é loira. Então a gente abriu aí o leque e falaremos de alguns artistas cancelados e não cancelados também, porque às vezes a gente tem que redefinir o que é cancelamento. O que é cancelamento, Levi? O que você consideraria cancelamento em 2026? Cara, você acha que ele mudou um pouco a cara do que é um cancelamento? Sim, hoje em dia a galera adora falar, tô sendo cancelada. Não, amor, você não tá sendo cancelada. As pessoas só estão te criticando. Até aí não teve cancelamento. Pra ser bem sincero, eu acho muito que em 98% dos casos o cancelamento não existe. Existem pouquíssimos casos de artistas que foram cancelados e de fato cancelados. Posso dar um exemplo? Nego do Borel. Acho que é um exemplo de cancelamento. Esse aí, entendeu? De fato. É um exemplo real. Morreu. Partiu dessa pra uma pior. Agora, de resto, gente, até o Chris Brown teve redenção, teve carreira lá, continua lançando coisa. Então, assim, vamos com calma do que é cancelamento. Eu acho engraçado você comentar isso porque é muito verdade. A gente fala muito sobre artista ser cancelado, mas tem muito artista que é cancelado, mas acaba continuando tendo carreira. Eu acho que você trouxe um excelente exemplo do que é o cancelamento posto em prática. Da pessoa realmente perder a carreira dela, não ter mais a carreira que ela tinha até aquele momento, até o dado acontecimento, e de repente ela perde aquilo. Então, eu concordo que existe esse cancelamento por público, né, digamos, vida pública, né, aqui fora do mundo, e existe o cancelamento que tá só no Twitter, né, que tá só numa bolha, talvez, que não foi pra vida da pessoa como um todo, mas eu boto fé que existe um lugar diferente pro cancelamento. Inclusive, audiência, se vocês tiverem uma visão diferente, comentem aí, por favor. Eu gostaria de ter tido essa percepção mais cedo, porque eu ficaria mais tranquilo nos 5 cancelamentos que eu tive no Twitter. Porque nenhum deles é relevante pra minha vida, de fato, nada mudou. Mas, assim, eu acho que foi até bom a gente fazer esse episódio, que meio que é uma nova versão do episódio 18, porque são 4 anos de diferença. E aí a gente tem uma visão que eu acho que é um pouco diferente da que a gente tinha quando a gente gravou esse outro episódio, porque eu acho que a gente tá vivendo uma era de pós-cancelamento. Que é quando a gente entendeu que esses cancelamentos, na verdade, a maioria deles não é tão relevante assim do ponto de vista de tocar a vida, entendeu? Eu acho que a gente se acostumou muito à internet nos últimos anos, e principalmente no contexto do Brasil, em que a gente acirrou diferenças políticas, entre outras coisas, a enxergar tudo de maneira muito cartesiana. Ou você é a melhor pessoa do mundo, ou você é o pior ser humano que já pisou na face da Terra.
E aí... Nossa, achei bonito. Visão cartesiana. Eu acho que Estudado, a internet meio que fez a gente enxergar as coisas dessa maneira. Muito polarizada. E eu acho que hoje em dia, com tantos cancelamentos relâmpagos que aconteceram e depois as pessoas vieram e se foram descanceladas ou a opinião pública mudou, que a gente entendeu que, na verdade, não é bem assim, entendeu? Não é bem por esse lugar. Ao mesmo tempo que eu acho que, sei lá, eu acho que há 4 anos atrás, se você me perguntasse se eu acho que um artista ele tem que ter um posicionamento político, eu ia dizer que sim, que com toda certeza que quem não faz isso não é artista, entre outras coisas, mas eu acho que hoje, eu acho que existem lugares. Tem artistas que se posicionam politicamente, que a gente tem que exaltar, admirar e enaltecer, mas tem gente que se for abrir a boca é melhor ficar quieta, entendeu? e também eu não acho que a gente também tem que fazer um juízo de valor no sentido de... você tá ouvindo essa pessoa, você tá consumindo isso, entendeu? Porque ninguém é 880. As pessoas são complexas, entendeu? Eu, por exemplo, não acho que uma pessoa que foi fã de Nicki Minaj há sei lá quanto tempo, 10, 15 anos, vai ter que parar de ouvir Nicki Minaj porque agora ela resolveu ser um pedaço de bosta, entendeu? Não é por aí. E ele tá protegendo o Levi. Não tô protegendo, mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais real com relação às coisas, sabe? Gente, eu vi isso acontecer depois de anos de podcast. E ele protegendo o Levi. Engraçado que ele me protege quando a gente tá falando de uma cantora preta. Agora, se a gente for pra Luísa Sonza, aí a opinião dele não vai ser mais a mesma, né? Pior que sim. Pior que eu acho que o caso da Luísa não é igual o da Nicki Minaj. Não acho. Porque a Luísa Sonza, ela cometeu lá um erro... Ela foi racista há um tempo atrás. Depois ela negou, né? Que eu acho que é o procedimento padrão de toda pessoa que foi racista, negar. E aí ela foi desmentida, e ela assumiu o erro, se comprometeu da forma que ela entende. Eu não acho que a gente tem que tacar pedra nela, Luísa Sonza, pra sempre, não, em relação a isso. Acho, inclusive, que existe uma cobrança exacerbada pelo fato dela ser mulher, porque eu vejo tantos rappers que fizeram coisas piores aí e que depois se desculparam e a galera simplesmente esquece, sabe? Eu acho que se a Luísa fosse um caso retirado, aí é outra história, entendeu? Se ela tivesse sido racista, ela continuasse sendo racista publicamente, tendo atitudes nesse sentido, aí tudo bem tacar pedra nela por isso. Tanto que é uma coisa que eu não chego nas redes falando sobre, porque eu acho que realmente, se a gente for encarar tudo como uma pessoa não pode mudar, não pode se redimir, a gente não vai, sabe, ninguém vai ter salvação. Sim. E não acho que é o caso dela. Eu não gosto de ouvir Luísa Sonza porque eu acho ela ruim. É só por isso. Não é porque... não é por causa do episódio que aconteceu, acho que há 5 anos? 4 anos atrás, não. Foi 2018 e mais ou menos em 2020 o caso veio a público aí através do processo. Entendo todas as pessoas pretas que falam que não escutam ela por isso. Entendo. Tudo bem, eu acho que é uma questão de cada um. Mas não acho que seja o caso, de verdade. Eu acho que tem alguns cancelamentos na mídia, e principalmente na música, que atravessam em lugares diferentes pra mim. E principalmente quando o quesito aqui é play. Porque é isso, né? O que a gente pode fazer com o cancelamento de um artista musical na nossa vida? O quê? Não ir no show? Tá bom. Não escutar? Tá bom, ponto, acabou. É o máximo que você pode fazer da sua vida. Acredito eu, se tiver mais alguma coisa que você possa fazer com esse artista, diz aí do lado de vocês, porque eu não tô sabendo. Mas eu acho que existe um lugar de que, pra mim, pelo menos, quando o artista tá sendo cancelado, que eu me decepciono com ele por completo e não escuto algumas coisas. Mas eu acho que eu acabo sempre voltando muito pelo lado afetivo que aquela música teve. Né? Sim. Isso é muito... Isso acho que tem muito relação inclusive, com o episódio 18, né? Que a gente falou sobre esses artistas cancelados que a gente escuta. Que querendo ou não, tem uma música ou outra dele ali no meio que, sabe, a gente vai gostar de escutar alguma coisa. Eu acho que tem esse lugar de que, por exemplo, tem um artista que foi cancelado recentemente, inclusive tá na nossa lista, que foi a Doja Cat. Eu acho que ela já foi cancelada algumas vezes pelos vários momentos da vida dela, por ela ser essa pessoa um tanto quanto irreverente, desde do uso da camisa lá de maneira errônea que ela usou de um supremacista branco, até chegar em outras atrocidades que ela disse em rede social.
mas não chegou a cair num lugar pessoal, e já que a gente tá falando nesse quesito de que varia de pessoa pra pessoa, no quesito pessoal de desilusão, sabe, com ela, desencanto pela pessoa, sabe? E tem esse lugar de que, pra mim, a Doja Cat, ela é uma pessoa talentosa, então, tipo, eu sei que ela vai entregar músicas boas durante muito tempo, e foi o que aconteceu diferente com relação a, por exemplo, o Kanye West. O Kanye West eu não consigo ouvir mais nada novo dele. Tudo que eu escuto do Kanye West é por questões afetivas de álbuns antigos, de músicas antigas, de lançamentos antigos que ele teve há muito tempo atrás. Mas coisas novas dele eu realmente não consigo parar pra escutar, sabe? Não me interessa, porque teve todo esse desencanto, todo esse desagrado com a imagem pública que ele começou a fazer nos últimos anos, que eu falei, cara, realmente, né? Caramba, ficou com Deus. Aqui já. Ficou com Deus não, meu. Mas eu ficou acho com que o as diabo músicas mesmo. antigas eu fico. Eu acho que existe... Isso aí, puta que pariu. Eu acho que existe muito esse lugar do cansaço, de você não conseguir consumir coisas novas do artista. Eu acho que isso é muito mais forte do que, por exemplo, parar de ouvir o material anterior. Sabe? Quando Sim, a sim. gente tá brincando aqui da Cláudia Leite, mas eu acho que entra nesse lugar também. Por exemplo, ela não tem lançamentos relevantes no grande público há muito tempo. As pessoas não conhecem as coisas novas que ela lançou, exceto ali a fanbase dela fiel. Mas se você for voltar em retrospecto ao que ela lançava há 10 anos atrás, até 10 anos atrás, né? Todo mundo conhece os grandes hits. E as pessoas simplesmente não esquecem esse tipo de coisa. Então vai muito nesse lugar de, tipo, existe um desinteresse do público a partir dos posicionamentos de um artista em relação a consumir as coisas novas que ele lança. Vai muito nesse lugar também. Então, eu acho que isso é muito mais real do que as pessoas dizerem, não escutamos mais fulano de tal. Porque eu acho que isso não acontece. Eu acho que sempre vai escutar. E que é comum também. Acho que depende muito... Isso é uma discussão muito complexa, né? Porque eu acho que depende muito da quantidade de erros do artista, como ele se posicionou referente a isso e o que foi lançado após isso. Eu acho que o exemplo do Kanye é um exemplo excelente, porque também me impacta. Eu era muito fã, gostava muito dele e simplesmente perdi o interesse e não consigo mais ouvir nada. Chris Brown, a mesma coisa. Na época, lá em 2006, Verdade, Chris eu Brown. amava muito ele. Aí depois que teve todos aqueles... E é isso, não foi um episódio, foram vários episódios. E aí você vai começando a ficar tipo, cara, não é possível que essa pessoa só faz merda. E ela não me representa. E eu acho que, cada vez mais, eu concordo em parte do que o Santana falou sobre a questão de que nem todo mundo precisa se posicionar e tal, mas eu acho que faz parte, cada vez mais, de a gente admirar pessoas pelo que elas representam, pelas personalidades Não, isso dela. também concordo. Então, também tipo, concordo. é isso. Claro que, sei lá, uma pessoa que tem um hit, ela não precisa ter todos os posicionamentos e perfeitos e tudo que eu me identifico, não é isso. Mas uma pessoa que eu vou acompanhar a carreira, eu espero que ela tenha posicionamentos que sejam compatíveis com os meus. E se não for, isso. Sim. Um que não seja compatível, eu vou falar, olha, essa pessoa falou merda, realmente não concordo com o que ela falou. Agora, se só for merda atrás de merda, atrás de merda, atrás de merda, atrás de merda, chega um momento que você fala, cara, essa pessoa não me representa, por mais que ela lance coisas boas, porque eu imagino que, por exemplo, a Cláudia Leite, eu imagino que ela esteja lançando coisas boas, por mais que não sejam relevantes, sejam coisas boas, mas eu não tenho mais interesse em ouvir, porque isso me cansou, entendeu? E é diferente o artista, ele só fazer cagada e ele fazer uma cagada. Tipo, a Ludmilla lá, quando teve o exemplo lá no Coachella, que teve aquela frase lá do só Jesus expulsa o tranca-rua das pessoas. É um erro, é uma coisa, aconteceu, não passando pano, errou, pediu desculpa, se retratou, papapá, acabou. Eu não vou deixar de ouvir a Ludmilla e parar nunca mais, nossa, porque ela é a pior pessoa do mundo. Não é bem isso. E eu acho que durante um tempo a gente viveu assim, né? A época... Exato, né? Que tipo, a pessoa errou um negócio, acabou, cancelamento, pior pessoa do mundo, sai da minha frente, não sei. Hoje em dia a gente já entendeu que não é bem assim, né? Não é bem assim. E uma coisa que me chama atenção quando eu paro pra pensar em cancelamentos, acho que aqui nessa lista a gente tem vários nomes que permeiam esses lugares diferentes, assim como também do episódio anterior. Acho que quando a gente traz nomes que tem mania, por exemplo, uma vez a Doja Cat, a Zilia Banks também, já aconteceu isso, de serem canceladas pela própria fanbase por elas xingarem seus fãs. Sabe, por ela mandar todo mundo arranjar emprego, por falar pra parar de encher o saco. A Doja Cat fez muito isso, principalmente ali 2023, se eu não me engano, foi
Foi um período que tiveram fanbases que ficaram decepcionados com ela porque ela tava xingando a própria fanbase, digamos assim. Isso é um tipo de cancelamento que eu acho, sabe, ok, 1000 aspas aqui, sabe? É en passant, é uma coisa que vai acontecer agora. Ai, tá brigando com os fãs dela, tá sendo cancelado pelos fãs, e beleza. E aí a outra perspectiva que eu quero trazer, e que eu acho que, por exemplo, é muito mais ancorada no que tem acontecido com a Nicki Minaj nos últimos anos, é esse lugar de que quando o cancelamento ou as atitudes da pessoa, elas vão para um âmbito muito mais social e político que, de fato, impactam a vida de outras pessoas. Saca? É endossar a imagem de uma pessoa à presidência de um país. Exato, eu acho exato. que quando, num momento tão problemático, né? Tão crucial. Quando chega num lugar político-social, e agora uma pegada meio nerd falar isso, quando o posicionamento ou o motivo do cancelamento de um artista chega nesse nível político-social, aí pra mim é que a coisa grava. Agora, quando ele tá sendo cancelado porque, postou uma foto de, sei lá, de calcinha com os peitos fora e xingou o fã, falou que o corpo é dela e foda-se, sabe? Isso aí, gente, pelo amor de Deus, sabe? Acontece, daqui a pouco virou a página, quer gostar da melhora. Chappell Rowan? Fica à vontade, entendeu? Isso, entendeu? É tipo isso. É tipo, vai gostar da Chapel, que ela vai te xingar de vez em quando, vai falar que você parar de encher a porra do saco dela. É isso, aí você vai cancelar porque você ficou ofendido. Ai, não, meu artista não quis tirar foto comigo, lá. Paulo sabe? tocou num ponto que eu acho interessante. Se você cancela artista porque ele não tem humildade, eu cancelo você, porque eu acho isso uma carência. Aí porque fulano não trata bem os fãs. Aí porque eu vi a Lineker no Pelourinho e ela não quis tirar foto comigo. Eu acho que a gente tem que parar de ser tão carente, gente. Eu acho que isso é carência, sabe? Falta de amor materno, talvez, paterno, não sei. Eu acho que sério. Eu tenho que parar com esse negócio de que artista tem que performar a humildade, né? E então já fica o conselho pra galera do Pop Doc. Vamos querer menos, assim, foto com artista. Eu acho que sabe? depende. Até que vocês consideram artista, porque eu vejo umas coisas na internet, o povo pega subcelebridade de Instagram, que faz palhaçada e coloca num pedestal, aí depois a pessoa fala e faz merda e fica fazendo escândalo, tipo... Gente, por que você botou a Patixa num pedestal? Tipo, eu adoro ela, acho ela engraçadíssima, mas o que você espera de coerência na Patixa? Pra você tá cancelando ela que ela falou alguma merda ou fez alguma merda. Na Tula Luana, me poupa, entendeu? Bora, assim, saindo até um pouco da música, bora botar o pé no chão, assim, e virar gente, sabe? É muito nesse lugar. Eu fico possesso quando eu vejo essas coisas. Aí o povo cancelando a Lineker porque ela não gosta de tirar foto. Eu acho um mico que ela sai em lugares extremamente cheios aqui em Salvador, cheio de gente, que obviamente vai ter gente pedindo foto, e adotou essa postura, até acho. Mas... sabe? Foda-se, ninguém liga. O importante é o que ela entrega de arte e acabou. É isso. Exato. A questão pra mim é querer cancelar, sabe? Querer levar a público que você como essa pessoa é desumilde. Ai, meu Deus, como me distratou a pessoa só disse Mas, gente, é isso que eu tô falando também. Eu acho que a gente tem que saber diferenciar a crítica de um cancelamento. Você ir a público e falar sobre as atitudes desumildes de uma artista é seu direito de reclamação. Agora, essa artista também tem que entender... reclamação, amigo, a gente vive uma liberdade de expressão que a gente tem direito de se sentir ofendido e falar sobre isso. Agora, realmente, o artista tem que entender que ele não tá sendo cancelado por causa disso. Tá tudo bem. Sua carreira não vai acabar por causa disso. Sim, mas você entende que existe um lugar de fanbase, e agora o exemplo da Lineker é maravilhoso nessa questão, que existe um movimento de querer endossar o cancelamento da pessoa? É isso que eu tô falando. Reclamar é uma coisa, falar assim, gente, eu encontrei uma artista ontem e fui destratado. Ela disse não pra uma foto minha. Agora é outra você querer, sei lá, fazer uma thread no Twitter, pegando casos delas antigos, de outras pessoas, de outros momentos e botando seu... Você entendeu? É um lugar diferente. Uma coisa é eu reclamar do que aconteceu comigo. A outra é eu estar à disposição de endossar um debate para cancelar uma artista. Por ela ter escolhido preservar ali, sei lá, o motivo dela de querer curtir o rolê dela. Então eu acho que tem um lugar diferente. Existe sim o lugar da reclamação e existe o lugar de você endossar as pessoas a quererem ver aquele artista com maus olhos, a falar mais mal daquela pessoa. Eu sinto que tem um lugar diferente. Desde que eu entendi que as pessoas são tendenciosas em seus cancelamentos, no off eu passei a tacar o foda-se pra qualquer cancelamento. Boa. E assumir Bom minhas ponto. incoerências. Eu acho que no final das contas é isso, gente. Assume as incoerências de vocês, segue e vive feliz. Sabe por quê?
Às vezes as pessoas que ficam no Twitter xingando a Luísa Sonza de racista, os mesmos rappers e não sei o quê, são as pessoas que enaltecem o Pose por qualquer peido que ele faz, sendo que ele é uma das pessoas mais homofóbicas do mundo até hoje e nunca se retratou. Entendeu? Aí os mesmos gays que falam que a Lineker é arrogante por não tirar foto com fã são os que enaltecem a Anitta no microfone fechado, dando fecho nos outros, e também já tratou mal fã diversas vezes. As mesmas pessoas que falam, que criticam uma atitude de determinadas pessoas enaltecem outras. Então, assim, as pessoas são tendenciosas de acordo com os gostos delas. A verdade é essa. O que você tem que fazer é o seguinte: assuma as suas incoerências. O que eu adotei pra mim foi o seguinte: artistas que eu vou exaltar publicamente, que eu vou admirar publicamente, são artistas que têm posicionamentos políticos com os quais eu concordo. Mas os que eu não concordo, eu vou continuar ouvindo e consumindo o quanto eu quiser e acabou. Entendeu? Me chamem do que quiser e foda-se. Seja uma pessoa adulta. É isso, eu acho que no final das contas é sobre isso e pronto, e acabou. Vida que segue. Vida que segue. A gente tá falando de alguns cancelamentos, acho que tem um lugar que eu fico me perguntando até que ponto existe a redenção de certos cancelamentos. Você jogou na pauta aqui um questionamento muito bom, assim, se tipo, o Kanye West até eu trouxe o nome dele aqui, né? Se o Kanye West em algum momento vai ter redenção ou não, sabe? Eu sinto que perante a muitas pessoas e marcas, pelo nível das coisas que ele já falou publicamente, eu sinto que não, sabia? Também acho que não. Acho que já foi. Agora, no sentido mercadológico, né? De ter perdido contrato com marca, tipo, a Adidas não quis mais estar associada a ele, outras marcas de luxo e tal, resolveram romper contratos. Então eu sinto que ele se tornou um nome meio radioativo de tanto tempo. De tanto tempo de besteiras que ele falou, corporativamente falando. Porém, todavia, entretanto, eu acho que comercialmente, em dado momento, ele pode dar uma virada. Acho que não acho impossível. Amigo, não que diria virada? isso. Se Kanye West cancelado chegou aqui e esgotou Amigo, tudo. Eu não chamaria de virada, não. Então, por isso que eu tô falando. Acho que comercialmente falando, é isso que eu quero trazer. Comercialmente, acho que não. Ele tem uma imagem muito poluída com relação às premiações, não sei o quê. Não é mais convidado pra estar lá, não sei, não tá onde, na apresentação XYZ. Mas comercialmente falando, perante ao público e não a marcas e não ao lugar corporativo, eu acho que já a galera Com certeza. tá tranquila e consegue seguir a vida dele, consegue fazer o lançamento e aparecer em charts e por aí vai. O pessoal já tava perdoando ele nos comentários. Agora, se em algum momento, por exemplo, o Grammy, sabe, se em algum momento vai olhar com ele com bons olhos de novo, já não sei. Porém, o mercado, pessoas físicas aqui... Eu acho que é muito nesse lugar mesmo que você falou. O mercado, ele tá safe. Agora... eu acho que isso também tem muito a ver com como o fandom dele encara as coisas, né? A galera do rap perdoa mais. Eu tenho essa impressão. Sim. Assim, Mas em relação ao compensação artista também e a consumir. tem uma questão aí que é o fato dele ser um homem preto, né? Porque, tipo assim, a Sydney também passou recentemente, né, por saindo um pouco do âmbito da música, mas acho que tá muito relacionado com o que a gente tá falando. Passou por um episódio agora desastroso e, cara, sinceramente, tem o quê? 6 meses? As pessoas já esqueceram. Então, assim, a memória das pessoas também é muito curta. Eu acredito que o Kanye ele consiga virar, assim, até essa questão dessa imagem aí problemática que ele tem, que eu acho que é mais uma questão de imagem do que uma questão de fato, né, financeira. Eu não acho que o Kanye West esteja passando por problemas financeiros, sinceramente. Mas problemas de imagem como um todo, assim, sabe? Eu acho que isso é super contornável, assim. Eu acho que são pouquíssimos, eu acho que vai de encontro com o que eu falei no começo do episódio. São pouquíssimos casos de cancelamento que realmente a pessoa é cancelada e não tem volta, né? Geralmente volta, tipo, a Carol Conká voltou. As pessoas esquecem, é só a forma como você vai lidar com isso ao longo do tempo. E aí a importância do artista, primeiro, ter a assessoria, o acompanhamento. Segundo, ele se colocar num lugar de eu mereço uma redenção, eu estou pedindo desculpas, eu me arrependo pelo que eu fiz. Porque o problema do Kanye West é que toda vez ele volta com uma polêmica e fala mais merda e mais merda e mais merda. Ele pede desculpa e depois faz mais merda. Exato, ele precisa adotar um posicionamento do tipo assim... O novo Kanye agora, entendeu? Tipo assim, por mais uma que nova seja mulher. por mais que seja uma mentira, e obviamente porque, né, as pessoas não mudam assim, mas ele tem que adotar uma postura do tipo, o que passou daqui pra trás eu me arrependo. Agora um novo Kanye que não vai cometer mais erros e se manter fiel a isso.
Enquanto ele não fizer isso, e a Nicki Minaj é a mesma coisa, tá? Agora a gente tá com o Trump sendo Bom, eu presidente. ia te perguntar exatamente isso. Você acha que a Nicki Minaj vai conseguir ter esse resgate de carreira? Então, pra Igual conseguir... pode acontecer com o Kanye? Pra conseguir, ela tem que querer. Não sei Eu se não ela acho que a vai Nicki querer. Minaj tem volta, mas não. Mas tem, não acho que a gente, Nicki Minaj tem volta. tem, claro que Não, tem. eu acho que é o mesmo lugar que o Paulo falou. Comercialmente. Pablo é ótimo. Que comercialmente ela vai ter gente consumindo, mas eu acho que em termos de opinião pública e de acessos, não volta mais. Eu acho que ela se posicionou num momento muito crucial, num contexto muito, muito problemático, assim, de apoio à pior pessoa do universo no momento, né? Mas a Então, gente já teve outros momentos da história em que as pessoas se posicionaram a favor de pessoas absurdas. A gente tem diversos exemplos na música brasileira e as pessoas esquecem. Mas não acho não. Nesse contexto eu não acho não. Ainda mais ela sendo uma mulher preta, não acho que volta. Acho que o problema maior que ela arranja nesse momento é saber que ela está atrelando a imagem a uma pessoa que ainda está na presidência e ainda está exercendo seu poder político, saca? Enquanto a imagem dele e dela estiver ali caminhando juntas e ele tiver publicamente visibilidade e ganhar espaço, eu acho que isso vai descer muito mal pra ela. E eu sinto que no lugar dela, principalmente, de ver toda a política anti-imigração que tá tendo nos Estados Unidos e ela sempre ter tido essa postura do orgulho de ser uma pessoa imigrante lá, eu acho meio doido, sabe? Para pensar de que ela magoou uma parte da fanbase dela de uma maneira muito forte. Eu tenho essa impressão quando eu paro pra ver depoimento das pessoas falando dela em Twitter, TikTok, os caralho. Eu sinto que o que vai acontecer com ela vai demorar. Ela pode até conseguir no futuro vestir uma camisa branca, botar uma peruca loura, uma wig loura e pedir desculpa pra galera. Mas eu acho que vai demorar. A sensação que eu tenho é essa. Que pra ela vai demorar muito mais do que pro Kanye West. Sim. Sabe? A sensação que eu tenho é isso. Porque o Kanye West ele foi cancelado pelos mesmos motivos políticos de apoiar, inclusive, a mesma pessoa. E aí você para pra pensar que ele rodou o mundo recentemente, já com uma turnê, em todos os estádios que ele ia, em outros países, era lotado, saca? Eu sinto que ele conseguiu recuperar uma força de público muito grande que pra Nicki Minaj ainda vai demorar um pouco. É a sensação que eu tenho. Mas assim, também, assim, eu realmente não acredito que ela vá recuperar isso agora, tá? Eu acho que esse mandato do Trump, que vai até 2028, eu acho que ela ainda vai se manter nesse personagem aí dela, mas tô falando futuramente, entendeu? Tipo assim, daqui a muitos anos, não tô dizendo que ela vai voltar sendo a rainha do rap e lançar música, não é sobre isso, mas eu acho que desfazer isso. Tiveram diversos artistas brasileiros que apoiaram a ditadura e hoje em dia ninguém lembra disso. Então assim, existem formas de você revirar isso. Só que a questão é como você vai fazer. E assim, eu acho que o mundo tá tão polarizado que quando a gente diz que uma pessoa foi cancelada, né, entre aspas, ela foi cancelada por um grupo, mas ela foi abraçada por um outro. Porque como tá polarizado, sempre que um lado xinga, o outro abraça. Então assim, Nicki Minaj tá sendo xingada por um lado, por outro ela vai ser abraçada. Então, assim como o Kanye tá enchendo shows, a Nicki Minaj também pode encher shows. Agora a questão é, ela quer esse público pra ela? Aí boa sorte, né? Vai ter que aguentar depois. Mico. Santana, você trouxe uma estatística aí que eu achei interessante. Fala pra gente aí. O TickPick fez uma pesquisa em 2022 e divulgou que os artistas mais cancelados são do rap, né? A lista, ela tem aí 20 nomes e entre os principais a gente tem o R. Kelly em primeiro, Chris Brown em segundo, Kanye West, depois Cardi B. Olha que interessante, a Cardi B aqui em 2022, né? Se fosse hoje em dia, a Nicki Minaj tava lá em cima. Né? Bryan Adams, Justin Bieber, A$AP Rocky, da Baby, que foi outro que sumiu também depois dos cancelamentos. Enfim, e das divas pop a gente tem aqui Demi Lovato, Taylor Swift e Nicki Minaj em 16 também. Mas eu acho que se hoje fosse atualizado, seria outra lista, assim, em termos de posições e colocações. Mas tudo bem, achei interessante isso. Eu acho que os artistas do rap, eles estão num lugar de tipo... O rap é um gênero que exige posicionamento. Mesmo que seja um posicionamento merda, entendeu? Você vai falar. E aí eles são meio sem filtro e acho que isso acaba que faz com que esses artistas sejam mais cancelados, assim, entre muitas aspas. Mas eu também acho que é um público que é mais elástico, que aceita mais coisas problemáticas. Sim, concordo. Entendeu? Concordo plenamente então, com isso. Tá nesse lugar.
Acho que o rap tem essa questão de que naturalmente é uma cultura e um gênero que ele é polarizado, né? Naturalmente é assim, as pessoas, tipo, desde rixa entre rappers até gangues de hip hop e os caralho a quatro. Então eu sinto que realmente é um gênero num todo, aqui digo de Brasil e Estados Unidos, que existe uma aceitação e é um lugar completamente diferente do que de cultura pop e divas pop. Pra essas posturas que são meio absurdas aí e atravessam as pessoas e tudo mais. Emicida falou uma coisa engraçada esses dias, assim. Engraçada não, importante. Que o rap lá fora tá cada vez mais flertando com o totalitarismo, com a direita, com esses movimentos, assim, e não deixa de ser uma verdade. E eu sinto que o rap aqui no Brasil tá passando por um movimento de despolitização que é muito parecido. No sentido de o rap deixou de ser uma parada que faz denúncia social e que tem compromisso para ser uma parada de ostentação e de glamorização de certos comportamentos. Pelo menos eu acho que no mainstream tem muito esse lugar, sabe? Se você pega o rap há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, você vai ter Racionais, você vai ter MV Bill, você vai ter o próprio Emicida falando de coisas muito importantes. E aí hoje você olha, tem o Juan e sei lá, Pose... E essa galera falando de fuder mulher sabe, eu não sei, eu enxergo muito essa crítica nesse lugar também. A sensação que eu tenho é de que é cíclico, essa perspectiva tanto do Emicida quanto do gênero como um todo. Eu acho que é uma coisa realmente cultural e cíclica, no sentido de que em momentos, isso é social, né, na verdade, mas em momentos de muito conservadorismo surge uma outra vertente que vai ser um pouco mais liberal, e depois que se torna um pouco mais liberal, surge um movimento um pouco mais conservadorista, sabe? É meio que, eu acho que a gente tá vendo um pouco desse ciclo acontecer com o rap. A sensação que eu tenho de que a gente tá tendo parando pra pensar no âmbito nacional, vamos trazer pra cá, né, já que foi uma fala do Emicida. Acho muito válido a gente pensar que em determinado momento era Racionais, era Emicida, que tava trazendo o rap ali, e de repente migrou pra toda essa nova geração que, pós essa, aspas aqui, tá, gente? Essa batalha que os Racionais e o Emicida travaram ali no início do rap pra virar mainstream. Então eles surfam uma onda um pouco mais tranquila, ao mesmo tempo em que existe uma geração nova do rap que com certeza tá olhando pra essa nova que não sabe olhar pra dentro de suas próprias problemáticas e ainda se manter política. E eu acho que daqui a pouco a gente vai ver uma nova frente de pessoas trazendo outros debates. Por exemplo, que acho que reforça essa visão que eu tenho, é parar pra pensar que veio esse momento Racionais, Emicida, veio essa geração do rap um pouco mais light, digamos assim, querendo se usufruir aí do Black Joy, né, pra se divertir. E logo na sequência a gente vê um crescimento do rap feminino, que é onde justamente as mulheres vêm com todas essas questões políticas de poderem falar de si, dos seus corpos, dos seus poderes, que era um gap que tinha no mercado. Então eu sinto que essa questão, o que a gente tá vendo agora, com relação ao rap, já que foi a pauta que a gente trouxe, eu acho que é uma parada meio cíclica, que já a gente vai ver outros movimentos acontecendo dentro desse meio. E tá sendo muito lucrativo, né? Porque quando a gente para pra ver os maiores nomes do rap, do trap hoje em dia, basicamente eles focam o público deles em Enzos criados em condomínio. Quando quando você vê essa galera fazendo show, são essas pessoas que estão ali assistindo. Então é extremamente rentável. Dinheiro tem, né? Dinheiro dá. Então, exatamente. Então, assim, é isso. É o foco nesse momento desse estilo musical. Mas é uma questão de tempo também para isso ser modificado ao longo dos anos. E a gente sabe como isso no rap, né, é adotado de maneira diferente e como isso é repercutido de maneira diferente. Até recentemente a gente teve o caso do P. Diddy aí, que se tivesse acontecido no meio de artistas pop feminina, a gente sabe que seria o fim do mundo, que não seria. E o fato de estar lidando com homens brancos, até homens pretos também, homens do rap, faz com que isso se torne um pouco mais brando e a gente sabe o resultado que teve. E recentemente também a questão do Jeffrey Epstein também, estamos falando de homens brancos, como isso é repercutido de forma completamente diferente. Você pode ter certeza que se tivesse envolvido lá Taylor Swift, Lady Gaga, Madonna, o fim assim,
não ia ter nem volta A Beyoncé, carreira. sem não tem nada a ver com o assunto, tá pagando pato. Exatamente. Nenhuma prova nada a relacionando ver o com Jay-Z, Epstein. nenhuma prova relacionando a Beyoncé e ela, tipo, sendo alvo da Tá pagando parada. pato. Que não tem nada A a gente tá ver. recebendo comentário aqui no Pop Doc de gente querendo que a gente fale disso. Que, Não, que é uma coisa que não existe. E não só no caso. Pop Doc, né? Porque isso me assusta, assim. Quando a gente recebe comentário do Pop Doc, eu vejo muito que é uma galera que acompanha o mundo da música e tá comentando sobre o assunto. O que me assusta muito é quando a gente vai na rua e aí eu falo com os meus amigos que não acompanham a cultura pop e eles trazem repente esses traz assuntos. isso. E aí eu fico assustado porque eu fico aham. assim, realmente assim, tá no mainstream, a galera está falando sobre isso. Não é o povo do Twitter lá que a gente acompanha pop e fica falando as nossas piadinhas internas, né? Isso me assusta um pouco. Aham. Eu acho bem doido. E já que a gente aproveitou para entrar nesse lugar dos gêneros musicais, uma reflexão que eu vou trazer aqui pra audiência e pra gente mesmo, quando a gente para pra pensar sobre esses lugares do cancelamento. Enquanto o Santana e o Levi estavam comentando agora sobre esse lugar do hip hop, eu pensei assim, gente, quantos artistas de sertanejo já não foram cancelados e o poder do agro ainda continua? Sabe? É muito doido parar pra pensar quando a gente tá falando sobre cancelamento e tem muito a ver com esse lugar da bolha que a gente trouxe aqui. É muito doido parar pra pensar nisso. Tem vezes que artistas, e aqui tô falando de sertanejo em si, artistas que são cancelados dentro da nossa bolha queer, dentro da nossa bolha pop, ou até dentro da bolha do rap, do trap, mas dentro da bolha do sertanejo, ele está seguro. E acho que conversa até inclusive com o que o Levi trouxe sobre a Nicki Minaj ser abraçada por um outro público. A partir do momento em que você tá numa bolha segura, e aqui é do agro, né, do agro conservador, e você comete uma gafe de ser, sei lá, homofóbico, e você vai ter toda aquela bolha ali pra poder te proteger e que já te abraça, você não perde muita coisa. Então é muito doido a gente parar a pensar de como os cancelamentos no âmbito musical e no âmbito artístico levam essa questão da bolha tão forte, sabe? Vocês não dentro de lembram si. quando a Marília foi cancelada por ser ele não? Sim, Que ela foi cancelada pelo exato. agro. Sim. É muito nesse lugar. Sim, Uhum. sim. Da gente parar pra ver que existe sim essa questão da gente abandonar artistas porque cancelou, atravessou a gente politicamente por algum motivo, mas existe toda essa questão da pessoa também ser abraçada pela própria bolha, que concorda às vezes com os absurdos que são ditos, sabe? Sim. É bem isso mesmo. Ou seja, se você quer falar e fazer absurdos, você Tem a sua arrume bolha. fãs. Arrume fãs da sua bolha. Sim. Sabe? E nossa, você citou agora o caso da Marília Mendonça, me bate até uma tristeza, né? Porque, tipo assim, ela ainda é, né? Mas é o maior nome do sertanejo feminino. E ela tava vindo numa crescente de posicionamentos coerentes, né? E aí, quando a gente para pra Muito ver importante, os né? outros. Pra sim, os outros nomes, né, do sertanejo feminino hoje em dia não seguem isso, assim, não tem esses Não posicionamentos, seguem, total. entendeu? E aí me dá uma tristeza do tipo assim, caraca, a única que, né, tipo assim, que Tava era ali. maior, tava ali, Uhum. se foi, né? E aí, tipo, porra, ela poderia estar super, né, fazendo uma revolução, tipo, de... Não revolução, porque ela tá no sertanejo, não acho que ela é revolucionária, mas, tipo assim, modo de falar, assim, ela poderia estar, de fato, se posicionando, sabe? Colocando ali temas importantes e Sim, mudando a sim, forma sim. de abordar esse estilo, enfim, várias outras coisas. Aquela questão que, tipo assim, ela teve a coragem de, dentro de um meio que a gente sabe que é muito conservador, ela ainda tava ali de frente querendo botar a cara a tapa. Eu acho que isso dá coragem pra outras artistas também. É. Eu acho que essa tristeza é compartilhada de todos nós que gostamos de música nesse sentido. Sim. De saber que ela era uma artista pra frente, que botava a cara a tapa, que fazia, que era extremamente talentosa, e com toda certeza tiveram outras ali que abriram mão de querer entrar nessa luta, porque não tem mais uma à frente que vai, sabe, Mas será que ser abriram peituda. no meio? Pergunta a Simone Mendes o que ela acha de Lula. Então, mas aí Pra ver é a o que ela vai Simone responder. Mendes, né? Outras pessoas, amigo. Outras Pergunta a Maiara e pessoas. Maraísa pra ver. Não tenho certeza. Será? Não, Às amigo, vezes a gente não- porque você tá pensando nas que já estão estabilizadas. O meu raciocínio foi muito mais numa outra geração que seria influenciada entendi, por essa entendi. postura dela. Não tô Entendi. falando que artistas que cresceram no mesmo lugar que ela, até porque nunca foi. Enquanto ela estava em vida, inclusive, ela se posicionava e as outras não. Então acho que é muito mais no lugar de ela ir à frente de novos artistas que estão crescendo, falar assim, porra, se a Marília Mendonça tá aqui no meio desse lugar fazendo assim, assim, assado, dando a cara a tapa, eu também posso. E a gente Você tem entende? um exemplo... Quando você perde um ponto de referência, você não sabe se você pode fazer ou não. A gente tem um exemplo aí da Lauana Prado, assim, que eu acho que ela é uma cria dessa
vertente, Aham. assim, que é isso, é Excelente. uma mulher sapatão que, pô, engravidou agora e tal. Sapanejo. Tipo, eu sinto que ela é uma influência dessa. Embora tenha sido pouca, né? Mas é a influência da Marília. E eu acho que poderia ter sido muito mais. Mas é isso, infelizmente, não tem muito o que fazermos sobre isso. Audiência, quero saber de vocês. O que vocês pensam sobre as pessoas, os artistas cancelados? Vocês apoiam, não apoiam? Qual tipo de cancelamento te atravessa, não te atravessa? Hoje tem um ponto mais, hoje é um lugar mais abrangente para o cancelamento ou não? Queremos saber seus comentários, seus pontos de vista aí nos comentários, tanto do Spotify quanto das redes sociais, tá, gente? Por favor, a gente aceita todos os tipos de comentários. Exato. E falando em redes sociais, vamos falar sobre o último episódio, ler os comentários, que tiveram alguns comentários aí do último episódio, em que a gente falou sobre Eu dicas tenho pra... rapidinho, só dar uma indicação, uma indicação que eu tenho indicação. guardada. Diga. Eu tenho uma guardada aqui porque eu fiquei muito feliz que a Leikeith Neyen, a brasileira que veio curtir o carnaval aqui com a gente. Se a brasileira, ela é Leilani. É Leilani, isso. A Leilani que veio curtir o carnaval aqui. Fiquei feliz porque eu não tinha visto que a gatinha lançou seu primeiro álbum solo. Foi no dia 20 de fevereiro. Ela lançou seu primeiro projeto, My Ego Told Me To. Eu tava escutando algumas músicas, pretendo parar pra escutar com mais calma. Achei legal, fico feliz que ela esteja fazendo esse movimento. Ela que já tava lançando EP, single e tudo mais. Agora a gente tem aí um projetinho, um álbum fechado da Gatuxa pra gente. Então fica essa diquinha pra vocês. Pois é. Então vamos aos comentários do último episódio, que a gente deu dicas para curar a ressaca. Let's go! E foi numa quarta-feira de cinzas. Vocês conseguiram perceber aí pela voz do Xande Santana que era uma quarta-feira de cinzas. Pois é. E aí o Celo Sou Eu, ele comentou justamente isso, esse incrível detalhe. Ele mandou assim: eu tava me perguntando se o Santana ia comparecer ao episódio. E a resposta que eu tive foi um zumbi introduzindo o episódio. Exatamente. Ele entrou no tema, mesmo. gente. Aqui a gente trabalha com a realidade. Exato. da vida. Foi uma coisa Exatamente. temática pra vocês. Olha, aqui no Spotify, o Estevão comentou o seguinte: esse episódio foi um afago pra quem trabalha na quarta-feira de cinzas. Abre parênteses aqui, sou uma dessas pessoas. Nesses dias mais calmos, eu gosto de escutar Tapes Try, da Caroline King, e o acústico da Alanis, Nossa, que chique. ou SOS da Cisa. Olha, achei chique você, hein? Eu amo trouxe o coisa acústico culta. da Alanis. Nossa, eu amo o Unplugged da Alanis Morissette, é muito bom. Sério mesmo. É muito bom mesmo. É uma coisa, é bem chique. Eu acho que a galera entendeu o que a gente tava pedindo ali em dias de ressaca. Queremos coisas mais chique, mais soft, entendeu? Super. Nojo de O farra. Samu Valério falou: não tive quarta de cinzas e fui na quinta mesmo. Mas sempre curto aquela vibe meio termo de fundo do poço com um solar. Vejo a luz no fim do túnel. O álbum Hit the Streets do Elmiene, como é o nome desse artista? Deixa eu ver. It's the Streets, É acho que é mesmo. isso. Elmiene. Elmiene, não conheço, mas vou dar uma ouvida. É sensacional. Além do Deus Kamari, com o álbum A Brief Nirvana. Super recomendo. O Kamari é aquele que tem a voz parecida com Kanye West, é ele mesmo. Um gostoso, diga-se de passagem. Tudo. Né? E Vão lá escutar. Nossa, já ouvi uma música desse Elmiene, Com gente. Kanye é West muito não, boa. com Frank É um Ocean. é um gogozão que esse cara tem. Esse Elmiene que ele já falou, que ele falou. Eu já escutei uma vez uma música dele. Gogozão. E o Samuel, ele amou nossas indicações e ele deu a ideia da gente liberar uma playlist com as indicações no ano que vem. Tá bom. Pode ser, vamos refazer isso aí. E a Levi que vai fazer. Semana de carnaval eu não faço nada. Tem esse Pode problema. deixar, O gente. host de Deixa vocês pronto. aqui, ele não gosta de trabalhar durante esse período, tá? A gente deixar pronto. A K Souza, ela comentou: não sei como conseguir ter forças pra ir trabalhar hoje. Jesus. Espero que a gente Cara, tenha te ajudado, né? É isso, entendeu? Nem sempre a gente vai ter forças, nem sempre a gente segue firme e forte, mas tudo bem, o importante é seguir, né? Uma hora vai. Tá tudo A bem. Jéssica comentou assim: também amo ouvir Sade, amor. E também vocês enquanto faço faxina de casa. Abraços, meninos, e beijos pro Paulo. Ela mandou beijo só pra mim, porque eu sou o único bissexual aqui, entendeu? Ela entendeu o Então recado. tá. Eu tô rezando pra fazer, sabe o quê? Quando você passar um pano na sua casa, alguém dá um pisão
com um sapato sujo, porque você manda beijo só pro Paulo, É só fica um pro recado pra bissexual, você. entendeu? Porque aí o Não, beijo ridículo. funciona de verdade, entendeu? Jéssica, você é ridícula. Só isso que eu tenho pra te ajudar. Gente, não tem nada pior, né? Do que você acabou de passar o pano e chega uma pessoa e pisa, cara. E pisa, isso. Nossa, que ranço. Isso aí é de matar. É de Cara, matar. é quase matar a mãe, real. Mas é isso, gente. Até semana que vem, se você não for apoiador. Tchau, Agora, se você tchau. for apoiador, até sexta. E a gente tem um recado especial, né, Paulo? Você queria dar um recado. Temos um recado importante pra audiência, pra você que ficou até agora. Tinha O esquecido. Pit Doc vai voltar, tá? Ele vai Aê! voltar agora em março. A gente sabe que vocês querem ouvir a gente comentando sobre álbuns. Então faça o seguinte, a partir de hoje, nos episódios que a gente for postando aqui, a gente vai sempre lembrar disso pra vocês. Comentem os álbuns que vocês querem que a gente fale. A gente não comentou sobre um álbum que saiu esse ano. Ai, fala desse aqui. Peçam que a gente vai fazer Comenta, uma por seleção. favor, viu? Porque a gente tava sem ideia e esse primeiro álbum aí já vai ser o pior possível, graças a Xande Sem Levi. spoiler, sem Vocês spoiler. não Então estão preparados pra comentem. estreia. Tem tudo a ver com o episódio de hoje, inclusive. Mas vem aí, comentem que a gente vai ficar esperando a indicação de vocês. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau. meus amores. Beijo.